Boa noite a todos, esse é o fechamento de mercado do dia 5 de abril, quarta-feira, e hoje foi um dia de intensa volatilidade na Bolsa Brasileira. O índice Bovespa, que durante a manhã operou no campo positivo, acabou perdendo força durante a tarde, chegou a uma queda de quase 2% e encerrou o dia com baixa de 1,5%. Lá fora também foi um dia de volatilidade, um dia de agenda econômica importante nos Estados Unidos. Tivemos por lá a divulgação da pesquisa ADP sobre a criação de empregos no setor privado, que totalizou 263 mil empregos no mês de março, ficou acima do que o mercado trabalhava, que era uma criação de 180 mil vagas. Apesar desse número acima do esperado em março, o dado de fevereiro foi revisado para baixo. Em fevereiro, o dado que havia sido anunciado era de 298 mil vagas, foi revisado para 245 mil vagas. Já durante a tarde, a grande expectativa lá nos Estados Unidos girava em torno da divulgação da ata referente à última reunião de política monetária norte-americana. A ata trouxe alguns dados, algumas premissas sobre a economia americana. Alguns dirigentes falaram que a perspectiva ficou essencialmente inalterada ante as duas últimas reuniões. De certo modo, o estado da economia americana não mostrou grande oscilação, porém, teve um comunicado em específico que trouxe maior volatilidade e as bolsas americanas que estavam até então no campo positivo migraram para o terreno negativo. Isso porque, em reação à fala de alguns dirigentes do Banco Central americano que avaliaram que os preços das ações parecem altos em relação a algumas medidas de valorização, citando a possibilidade de uma correção nos mercados financeiros como um risco para as projeções econômicas. Então, só esse comentário aí já foi suficiente para conduzir as bolsas americanas para o terreno negativo. Também leves quedas, nada muito significativo. A gente vai aqui à tela observar o desempenho das bolsas. Então, na Europa, as bolsas não seguiram um viés único. A Inglaterra subiu 0,1%, na França, queda de 0,2%, na Alemanha, queda de 0,5%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones recuou 0,2%, o S&P 0,3% e a Nasdaq 0,6%. No Brasil, como eu falei, 1,5% de queda. Eu trago aqui a seguir um gráfico mostrando exatamente a oscilação do índice Bovespa hoje durante o dia. Como eu falei, durante a manhã prevaleceu o viés de alta, a bolsa chegou a operar com alta de 0,5%, por volta da hora do almoço ficou ali praticamente estável e a partir das 3 da tarde o índice realmente perdeu força, quase 2% de queda, desacelerou um pouco e fechou com essa queda aí de 1,5%. O giro financeiro hoje totalizou 7,8 bilhões de reais. O que aconteceu durante a tarde? Além desse viés de baixa que veio das bolsas norte-americanas, aqui no Brasil houve um aumento das preocupações em relação à aprovação da reforma da Previdência. Isso porque foi divulgada uma pesquisa entre deputados, dando conta que há um número muito grande de deputados que votariam contra a reforma da Previdência. É claro que essa pesquisa não quer dizer obrigatoriamente que a Previdência vai ou não passar, mas de qualquer maneira, qualquer sinalização contrária ao avanço do ajuste fiscal, sobretudo da reforma da Previdência, traz um clima de apreensão entre os investidores. Então esses dois movimentos acabam explicando essa virada aí no humor dos investidores domésticos. Falando um pouco mais sobre o índice Bovespa, hoje as maiores altas e baixas ficaram entre diversos setores. Entre as maiores altas, Raia Drogasil subindo 2,1%, Lojas Renner com boa alta de 1,9%, Estácio, Sabesp e Multiplan completaram a lista. Por outro lado, as Units Santander, mais um dia de queda forte, recuaram 5%, CSN 4,8%, Usiminas, Vale igual. Entre as baixas, sim, prevaleceu basicamente os setores de mineração e siderurgia, além do Banco Santander, já entre as altas, diversos setores. Outra ação que não faz parte do índice Ibovespa, que também hoje teve um bom desempenho, foram as ações da Gol, subiram 4,9%, reagindo à divulgação da prévia do resultado do primeiro trimestre. A Gol divulgou bons números relativos a esses primeiros 3 meses de 2017. A empresa estima que a margem EBIT fique na casa entre 12% a 15% nesse período. O mercado como um todo trabalhava com uma margem da ordem de 10%. Além disso, a empresa também anunciou uma redução do endividamento total. Então, principais números e indicadores foram positivos, o mercado reagiu positivamente também, como eu falei,
as ações subiram quase 5%. Para Gol, a gente segue com recomendação de compra com preço-alvo de R$ 11,00 por ação. Agora, falando aí da agenda de amanhã, teremos aqui no Brasil os dados do IGPDI e dados da Anfávia, referente ao mês de março. Nos Estados Unidos, dados semanais de seguro-desemprego, uma agenda mais vazia por lá. E na China, na madrugada ainda de hoje para amanhã, PMI composto. Esses indicadores da China podem trazer alguma volatilidade para as commodities, isso pode sempre ter algum peso aqui no Brasil, mas eu acho que, sobretudo, o noticiário político volta a ficar 100% no centro das atenções dos investidores, todos muito atentos a quaisquer sinalizações sobre ajuste fiscal, reforma da Previdência, sem dúvida, é o principal tema quando a gente pensa em Brasil. Bom, vou encerrando o programa dessa quarta-feira, eu desejo a todos uma boa noite e até amanhã.